O estado do Rio de Janeiro tem potencial capacidade para produzir conhecimento e formar recursos humanos para a indústria farmacêutica. No entanto, desde os anos 1990, o setor vem registrando queda nos números de estabelecimentos e de empregos formais. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre o setor farmacêutico, estão aqui a professora Lia Hasenclever, do Instituto de Economia da UFRJ, e Augusto Raupp, subsecretário de Educação Profissional e Ensino Superior da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem a segunda maior concentração de indústria e laboratórios farmoquímicos. Por que os resultados negativos? A gente tem que atrair empresas ainda e criar novas empresas aqui no Rio. Eu acho que essa articulação entre as universidades, centros de pesquisa e as empresas que têm interesse de vir para o Rio de Janeiro e as empresas que podem ser criadas aqui no Rio de Janeiro precisa aumentar um pouquinho mais. E a gente tem feito isso através do GCIV, que a gente vai falar daqui a pouco. Outra coisa também, eu acho que... GCIV é o grupo executivo do Complexo Industrial das Ciências da Vida. Exato. Como é que ele funciona? É um programa, né, do Estado? Por enquanto, é um grupo executivo que tende a gerar um programa, né? A gente tem o objetivo do GCIV é criar um cluster de biotecnologia aqui no Rio de Janeiro, que envolva todas as iniciativas, os ativos que o Rio de Janeiro já tem, principalmente na área de pesquisa de universidades e de centros de pesquisas, como Fiocruz, como o UFRJ, o UERJ, várias universidades e centros de pesquisa do Rio de Janeiro, e as empresas que têm interesse de vir atuar, se estabelecer no Rio de Janeiro, para usar essas pesquisas nos seus desenvolvimentos e também para criar novas empresas, como a gente estava falando. Outro elo que está faltando aí também é a questão do financiamento, né? Os grandes polos, os clusters de biotecnologia que se desenvolveram no mundo, a gente pode citar aí o caso de Boston, de Cambridge, né, na Inglaterra, Boston nos Estados Unidos e também de San Diego nos Estados Unidos e de São Francisco nos Estados Unidos, foi o que um dos grandes pontos ali foi financiamento, investimento pesado, investimento de venture capital, principalmente, que é investimento de risco, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver aqui no Estado ainda. Mas até que ponto a falta de cultura de inovação, né, do contato das empresas com as universidades não atrapalha também nesse processo? Eu vejo assim, a questão toda da indústria farmacêutica no Rio de Janeiro e vamos dizer assim, o arrefecimento desse setor que perdeu a liderança para São Paulo e um outro estado que tem um crescimento muito rápido atualmente, que é Goiás, né? Em duas principais causas. Uma é o próprio arrefecimento da indústria químico-farmacêutica brasileira desde os anos 90, com a valorização cambial exagerada, né? Houveram desativação de várias plantas industriais. E o Rio de Janeiro, nesse meio do caminho, também ficou com um problema. Mas mais do que isso, também uma ausência de políticas locais que só começaram no final dos anos 90, né, a serem voltadas, como o Rio Fármacos, né, e outros incentivos tributários e fiscais, enquanto que Goiás, por exemplo, se adiantou nessa coisa. Mas além de ele oferecer incentivos fiscais e tributários, né, muito superiores aos que o Rio de Janeiro vem oferecendo desde esse período, ele também disponibiliza uma área, né, física, como o Raupp estava falando, um cluster, né, que disponibiliza um lugar para as empresas localizarem toda uma infraestrutura logística acoplada a essa questão, né? E eles têm um lugar central estratégico que é estar no centro do Brasil, né? Então a distribuição para a indústria farmacêutica também é uma questão muito relevante. O Rio de Janeiro perdeu também na área de distribuição. Então essas duas coisas, né? O desaquecimento da indústria tendo em função a vantagem de produzir no Brasil e poder importar os produtos, né?
e junto com a perda da importância de centro de distribuição do estado do Rio de Janeiro, levaram que a indústria não migrasse para Goiás, né, mas as novas iniciativas se localizassem lá e não no Rio de Janeiro. Agora, então, o que a gente fica falando, deixa eu só concluir um pouquinho, por que não tem nenhuma empresa de genérico no estado do Rio de Janeiro? Né? Todas as empresas de genérico se localizaram fora do estado do Rio de Janeiro. Então, isso é um ponto, que são as novas empresas que surgiram nesse período, né? No final da década de 90 para cá. Mas o governo federal tem olhado essa questão, principalmente da produção de medicamentos e tentado fomentar também que alguns sejam produzidos no país. E aí tem uma grande oportunidade também do Rio entrar nesse processo. Isso seria uma possibilidade também de acelerar um pouco essa recolocação do Rio, tendo em vista as possibilidades e os potenciais que a gente tem aqui instalados, como a proximidade de grandes empresas ou das universidades e de grandes instituições também federais? Inclusive a oportunidade é essa, porque agora com a produção de biofármacos, né, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade que está surgindo aí. O grande comprador é o governo estimulando através de que se faça parceria entre a iniciativa privada e os centros de pesquisa para desenvolver esses novos produtos que são caríssimos, é uma das principais contas do SUS hoje em dia, e a gente tem que parar de importar e começar a produzir aqui no Brasil. Inclusive, uma notícia boa desse ano é que a Bionovis, que é uma grande empresa de biofármacos que está surgindo no Brasil, estimulada até pelo BNDES, a parceria de 4 grandes empresas de genéricos que a Lia citou, ela está se instalando no Rio de Janeiro. Vai fazer investimentos aí da ordem de $500 milhões para colocar uma fábrica no Rio de Janeiro, porque tem muitas parcerias de desenvolvimento produtivo com centros de pesquisa instalados aqui no Rio de Janeiro, como a Fiocruz, o Instituto Vital Brasil, entendeu? E como é que a gente aprofunda isso? Institucionalizar, por exemplo, o GECIV é um caminho? Sim, o GECIV vem funcionando há 2 anos, desde final de 2011, e a gente está dividido em 3 grupos de trabalho. Um grupo de trabalho está focado na questão dos recursos humanos, quais são as necessidades de recursos humanos que a indústria tem, o que a gente pode fazer em termos de formação desses recursos humanos que podem ser absorvidos pela indústria. Especialização, né? A gente até uma proposta, por exemplo, de criar um curso de especialização em empreendedorismo para pessoal que estuda na área de biotecnologia. Porque a biotecnologia está bem, está muito dentro da universidade, tem que ter esse salto para o mercado. Né? Normalmente os projetos surgem dentro da universidade através de uma pesquisa e geram um novo produto que vai para o mercado. A gente também tem um grupo de trabalho de regulação, que ganhou um projeto grande esse ano da Anvisa, para criar no Rio de Janeiro um núcleo de inteligência, um núcleo de referência em inteligência em regulação, que é fundamental para a indústria de biofármacos, porque o processo de aprovação na Anvisa, por exemplo, não é uma coisa trivial, a empresa não sabe fazer isso sozinha e precisa de ajuda. Vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Eu estou conversando com a professora Lia Hasenclever e o subsecretário Augusto Halpe. A senhora e a professora Júlia Paranhos publicaram um estudo sobre o setor farmacêutico. Quais são as principais conclusões do estudo? Esse estudo foi um estudo que nós fizemos justamente sobre a relação universidade-empresa no estado do Rio de Janeiro, mas também no Brasil inteiro. Então, no estado do Rio de Janeiro, essa questão, né? A gente tem uma enorme concentração. A gente tem, por exemplo, 50 cursos de graduação na capital, 75 cursos de graduação ligados às áreas, né? De ciências biológicas, mais de 70 cursos, farmácia, 35 cursos, química e química industrial, 30 cursos. Então, a gente tem uma enorme capacitação nessa área, né? E vimos também na área de mestrado, 50% de 39 mestrados, 35 doutorados e 3 mestrados profissionais são na área de ciências biológicas, né? Existem também 307 grupos de pesquisa em
registrados no CNPq, e desses 307 grupos, 45 são de biologia e 45%, e 11% em farmácia. Essas pessoas estão empregadas então, aqui ou elas são essas pessoas, esses grupos são principalmente formados por pessoas de dentro das universidades e das instituições de pesquisa. Por exemplo, Fiocruz, que ele falou, né? O Farmanguinhos, né? Biomanguinhos, a UFRJ, a UERJ, a UF, são os principais centros de pesquisa nessas áreas aqui dentro no estado do Rio de Janeiro. Acontece que essas pessoas formam também, né, muitos alunos e muitos doutorandos e mestrandos. Entretanto, eles não se empregam nas empresas. Esse é um ponto, né? Mostra uma ausência de articulação. Por outro lado, do lado das empresas que também foram pesquisadas, nós observamos que as empresas fazem ainda, relativamente ao que é o padrão da indústria farmacêutica no mundo, muito pouco pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, né? E existe uma iniciativa crescente de projetos em parceria, sim, mas são projetos ainda muito de consultoria, de prestação de serviços, metrologia, caracterização de materiais, ainda não são projetos de pesquisa de longo prazo. Essa relação ainda não está muito consolidada entre as empresas e as universidades. Então, é uma relação ainda fraca e que eu diria, desenvolvendo um pouco mais a ideia, né? O potencial, que você iniciou o programa colocando isso, o potencial do desafio justamente do Rio de Janeiro é aproveitar esse potencial. Porque a ideia de desenvolvimento local não é você atrair coisas de fora para dentro, é você levantar, né, o que você tem no terreno, e nisso o GECIV está atuando diretamente, né, em cima dessa ideia, né, de buscar o potencial disponível no Estado, tentar aumentar as interações entre as empresas e as instituições, entre as empresas públicas e privadas, enfim, né, buscar cada vez parcerias mais fortes. O GECIV, inclusive, já está atuando nessa área, porque a gente tem a terceira vertente, seria o terceiro grupo de trabalho do GECIV, é exatamente para gerar novas empresas e atrair empresas que queiram se estabelecer no Rio. A gente tem uma iniciativa interessante em termos de gerar novas empresas, que a gente está querendo lançar um edital da FAPERJ para criar startups em biotecnologia, que é um processo caro, principalmente na fase de pesquisa, onde muitas empresas acabam não conseguindo se financiar para conseguir levar a pesquisa. E quer dizer, a ideia é a gente ter um ciclo assim, de 1 ano e meio para capacitar o empreendedor que vem das universidades, centros de pesquisas, capacitá-lo em empreendedorismo para fazer a gestão da empresa e ao mesmo tempo capacitá-lo em desenvolvimento do produto, que é, como eu falei, caro e leva algum tempo. Então, ele teria 1 ano e meio com um treinamento, com capacitação intensiva para ele se desenvolver. No final, a ideia seria gerar uma empresa que pudesse ser absorvida por um grande laboratório ou por um... E a FAPERJ entraria com capital também? Com financiamento desse 1 ano e meio de trabalho, de pesquisa intensiva e de capacitação como empreendedor, né? É isso que o Raul está falando, é muito importante. Porque, pelo seguinte, você tem esse enorme potencial de formação de mão de obra no Rio de Janeiro e você tem um enorme potencial de pesquisa na área de biologia, ciências biológicas, farmacêuticas no Rio de Janeiro. Entretanto, esse potencial não está especializado para atuar na indústria. Então, o que ele está colocando é essa especialização, né, tanto da mão de obra formada para trabalhar em empresas privadas, quanto o desenvolvimento da bancada até a fase já de produto para ser implementado na indústria, nós temos aí uma ausência, né, tanto de infraestrutura tecnológica, porque os laboratórios estão equipados para trabalhar com pesquisas em fase de bancada, mas não para transformar isso num produto industrial, né? Ou num processo industrial. Então precisa essa fase de bancada aqui no meio, ainda antes da indústria, né?
Então, esse é um ponto muito importante e, com certeza, que a criação de novas empresas preparadas já com esse potencial de desenvolvimento do produto e capacitação de pessoal poderão ser importantes ativos para serem adquiridos por outras grandes empresas que têm a complementaridade necessária para que esse negócio vá para frente, que é a escala, aí vai produzir industrialmente, e também canais de distribuição, porque a indústria farmacêutica é muito importante isso, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e continua já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Propriedade intelectual também é um gargalo no setor farmacêutico. Como o setor enfrenta essa questão da propriedade intelectual? No caso do estudo que a gente fez lá no Instituto de Economia e apoiado pela FAPERJ, também pelo CNPq, o ponto principal ali era a discussão da propriedade intelectual nesses projetos de pesquisa. Você veja bem, os projetos de pesquisa que acontecem entre empresa e universidade são projetos de curto prazo. Consultorias, caracterização de materiais, etc., que não resultam em propriedade intelectual. Mas, eventualmente, como a gente sabe, a pesquisa é uma coisa incerta, podem resultar numa possibilidade. Então, como o contrato inicial foi de prestação de serviços, não se preocupou em definir quem entra com que parcela no resultado final da propriedade intelectual. Então, a partilha dos direitos de propriedade intelectual entre os atores normalmente é a questão mais complicada na propriedade intelectual. É que não só com as empresas, mas também, por exemplo, quando a FAPERJ também é incluída e fomenta o edital. Isso sempre não é um ponto resolvido. Não está resolvido. A FAPERJ, em relação, por exemplo, à produção de livros, ela não resolveu ainda, né? Por exemplo, ela quer direitos autorais, né, junto da publicação do livro, mas ela não tem como cobrar os direitos autorais. Ela não tem um fundo, né, de pegar esses direitos autorais. Então, eu fiz agora recente um contrato com eles, a gente diz, então tá, é tripartite. Você vai ficar com uma parcela, nós com outra e etc, né? FAPERJ com outra. Aí quando chega, olha, FAPERJ, nós começamos a receber o direito autoral. Como é que eu faço para repassar para vocês? Ah, não, vocês já doaram os livros, tá bem. Porque não estão azeitados. Não tem os mecanismos, mas isso aí, a lei de inovação criou essa possibilidade e as universidades, centros de pesquisa, não estão, e até a FAPERJ mesmo, não estão preparados para usufruir disso. Eu acho que falta ainda incentivar uma participação maior dos NITs, dos núcleos de inovação tecnológica, universidades e centros de pesquisa nessa discussão. E agora a gente está discutindo ainda até o novo código, o Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, que talvez comece a resolver essas questões, né? Mas eu acho que a implementação ainda da lei de inovação ainda falta alguma coisa. E a própria participação também das empresas vindo com editais, em parceria com a FAPERJ, queremos fazer um edital para estudar determinada questão, isso também acaba... A gente já tem alguma experiência aí de FAPERJ com editais nessa área de biotecnologia, porque esse ano a gente lançou um edital para empresas. E foi o primeiro, né, o primeiro edital, foi o resultado do trabalho do GECIV. Acho que não foi um dinheiro muito grande, a gente tentou atender um número um pouquinho maior de empresas, mas chegou a R$400 mil por empresa, que como primeiro eu acho que foi uma boa experiência, a gente está aprendendo com isso também. Nesse edital para startups, a gente também vai tentar endereçar essa questão, e outra coisa que a Lia tinha comentado, que é a questão da complementariedade entre as empresas que podem se candidatar no edital. Eu acho que é muito importante também para você criar todo um ambiente de relacionamento entre as empresas, de forma que uma beneficia a outra no crescimento. Esse ponto é muito importante porque um dos grandes problemas das empresas startups é o mercado, né? E você fomentando um edital em que elas tenham relações de fornecedor e cliente entre elas, você pode fortalecer esse cluster, né, que está garantindo esse esse mercado inicial
para essas empresas, né? Agora, a gente está falando, a biotecnologia altamente, demanda uma especialização muito grande, assim como o petróleo, o setor de petróleo, que é um setor importante na economia do estado do Rio de Janeiro. Então, qual a importância de investir na biotecnologia e tornar também a biotecnologia uma alternativa a gente não ficar preso ao futuro do petróleo, assim, a questão econômica também? Posso começar? A biotecnologia é uma oportunidade, como eu falei. Eu acho que essa diversificação é muito importante. Até eu acho que a professora Lia pode detalhar um pouco mais sobre isso, que ela andou estudando essas áreas aí. Mas a biotecnologia é uma oportunidade, está colocada aí. Os investimentos, já tem muito investimento feito. Tem investimentos para fazer ainda. A gente fez uma apresentação lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, que está desenvolvendo uma política para o setor de biotecnologia a nível nacional, e eles ficaram surpresos como a gente já está avançado em algumas coisas, até porque o Rio de Janeiro tem essa tradição de pesquisa na área, né? E já tem alguns investimentos feitos. Agora, a oportunidade da biotecnologia é que o governo compra. O governo é um grande comprador da área, o governo federal, através do SUS. Então, a gente tem potencial de gerar produtos. E tem a demanda garantida pelo governo, a oportunidade é muito grande. Tem que aproveitar, né? Não só que aproveitar, quer dizer, a alternativa que eu vejo da indústria farmacêutica no Rio de Janeiro, eu acho ela muito importante para você permitir essa diversificação da economia, porque um grande problema da indústria do petróleo, que é também uma oportunidade, né, Ralf, a gente não pode negar, e inclusive muito mais, vamos dizer assim, de ganhos de curto prazo, muito mais rápidos. Entretanto, a gente tem que pensar na sustentabilidade de longo prazo da nossa economia, né? E o Rio de Janeiro, como o Ralf já disse, tem essa enorme oportunidade de usar os seus recursos locais para expandir a indústria farmacêutica que está deprimida. Então, que é uma indústria que demanda muito biotecnologia cada vez mais, né? Existem estatísticas mostrando que os produtos novos na área farmacêutica são principalmente de origem biotecnológica. Então, isso é uma oportunidade enorme para o estado do Rio de Janeiro, não só dar continuidade a um ativo que ele já possui, como também diversificar sua economia para outros setores muito relevantes em termos de criação de empregos de qualidade, em termos de desenvolvimento de pesquisa e inovação. Então eu vejo, inclusive, o potencial nessas áreas de emprego de qualidade e tecnologia e inovação na indústria farmacêutica são muito superiores à indústria do petróleo. Agora, tem que tirar o pesquisador só da pesquisa e botar na empresa, e tem que fazer a empresa olhar para o pesquisador como... A empresa também tem que estar disposta, né? Não só a investir, né? Como também adquirir essas potencialidades geradas pelas empresas startups. Como o Gecife pode contribuir nessa discussão que a gente está falando aqui da relação das empresas com os centros de pesquisa, com as universidades e essa relação, enfim, acontecer de fato? O Gecife já está fazendo isso. O Gecife é novo, né? A gente tem 2 anos de atuação, não dá para também cobrar muita coisa. Mas já teve o edital, já teve uma série de coisas. Bastante, muitas ações já foram realizadas, estão sendo realizadas. O Gecife continua se reunindo, articulando grandes universidades com universidades pequenas, com centros de pesquisa grandes, centros de pesquisa pequenos, e empresas também. A gente está trazendo as empresas para participar das reuniões. As reuniões do Gecife são quinzenais e estamos abertos aí até para ouvir sugestões. Como eu disse, somos novos e estamos desenvolvendo ainda essa ação aqui no estado do Rio. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, professora Lia, obrigada, subsecretário, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.